Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé, a nossa querida nova era, né? E para nossa alegria hoje, nós estamos recebendo a nossa amiga Sônia Lúcia, né, que vai fazer o estudo do Evangelho. E antes de nós iniciarmos, eu vou estar pedindo para que a nossa amiga Iraides faça a leitura do Evangelho para nós e depois a nossa amiga Deise irá fazer a prece inicial. Iraides, por favor, bem. Já tá. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, instrução dos espíritos e fora da caridade não há salvação. Ou de que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do samaritano, item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou que te demos de beber quando estava com sede? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes respondeu: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que isto fizeste a um doente, mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto e não te demos roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que faltastes consistência a um desses mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 16.
Obrigada, Iraíz. Então, agora nós vamos passar para a nossa oração inicial. Deise, por favor, bem. Boa noite, meus amigos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos proteja. Que a espiritualidade amiga, responsável pelos trabalhos da nossa casa, tão querida por todos nós, possa nos envolver a nossa palestrante, a Soninha, para que toque os nossos corações e nós possamos, enfim, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Vamos então fazer a prece do Pai Nosso, aquela ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Damos assim, Senhor, aberta a nossa reunião de hoje. Muita bênção para todos. Assim seja. Obrigada, Deise. Sônia, agora a palavra é a sua. A Sônia é amiga, assim, ó, de bastante anos lá da nossa casa presencial, né? E graças a Deus está aqui também, né, no nosso espaço virtual. A Soninha é uma incansável batalhadora do Evangelho de Jesus, né, Soninha? Está sempre aí, estudando, expondo a palavra do nosso querido mestre, né? É uma pesquisadora também, ela faz parte da equipe dos pesquisadores, né, de história do Espiritismo da nossa cidade. E vamos parar de conversa e vamos chamar a nossa amiga. Soninha, fica à vontade. A sala é sua. Ai, muito obrigada. Então, boa noite, né, a todos que estão conosco virtualmente. É um grande prazer estar aqui entre amigos. A Casa Espírita, né, o Centro Espírita Esperança e Fé, né, que nós chamamos a Nova Era, é também a nossa casa, né? É um local onde nós nos sentimos muito acolhidos, muito amados por todos, tanto a equipe de coordenação, como as pessoas que vão até lá para poder estudar o Evangelho de Jesus, né? Então é sempre um grande prazer, uma grande alegria estar nesta Casa Espírita. E aí a Tânia me convidou para, nessa noite de hoje, nós estarmos juntos, falando mais uma vez do Evangelho de Jesus, né? E aí eu escolhi o tema de hoje, né, o que a nossa amiga já leu para nós, o primeiro item, né? Que é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que precisa o Espírito para se salvar? Né? Porque é uma pergunta bastante interessante. O que o Espírito precisa? O que ele precisa fazer para se salvar? Porque nós estamos aqui, não é agora no corpo, na terra, mas na verdade nós somos espíritos, ora vivendo uma experiência na carne, né? Aqui encarnado no planeta Terra. Mas o que nós somos mesmo? Espíritos. Então, o que precisa o espírito para se salvar? E hoje eu vou falar, em especial, a parábola do bom samaritano, né, que é uma parábola que todos nós conhecemos, e o item 1 a 3, né? Então, o item 1 a 3. Amado, você pode pôr na tela cheia. Põe na tela. Isso, muito bom. Então, o objetivo, pode passar, amado. O objetivo do nosso estudo da noite de hoje, né? Pode passar. É analisar os ensinamentos contidos na parábola do bom samaritano, destacando o quê? O que nós vamos destacar nessa parábola? O amor a Deus e ao próximo como mandamento por excelência. Porque quando perguntou para Jesus qual era o maior mandamento, ele não falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E até o próximo
como a ti mesmo. Então, essa parábola que eu escolhi em especial para a gente estar refletindo na noite de hoje, ela é o grande exemplo deste grande ensinamento do nosso Mestre Jesus, que ele nos trouxe, é o mandamento, não é? Amar a Deus e ao próximo como mandamento por excelência, né? E para nós exercitarmos este amor a Deus através do amor ao próximo, não é? Como é que nós fazemos isso, né? Qual é o exercício que nós vamos fazer? É a prática da caridade como meio, quer dizer, a prática da caridade é um meio que nós vamos utilizar para exercitar este grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. E vou falar também um pouquinho sobre o papel esclarecedor das religiões. Qual é a importância das religiões? Qual é a importância da religião na nossa vida? Pode passar, amado. Então, nós vamos começar a nossa parábola, não é? Eu sou professora de história, então eu gosto muito de estar explicando para as pessoas o lugar do qual nós estamos falando, né? A época da qual nós estamos falando, para a gente fazer uma contextualização do que é mesmo que nós estamos falando, né? Então, aqui a parábola fala assim, ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, né? Descia, né? Por que descia? Então, aqui, ó, nós vamos ver que Jericó, ele está a 23 quilômetros de Jerusalém. Então, não é longe, não é? É como se fosse Franca a Cristais. Mas Jerusalém está lá no alto, né, da montanha, e Jericó está lá embaixo. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. E é uma cidade, do ponto de vista estratégico, da sua localização, muito importante para todos os povos daquela região, desde as mais remotas épocas. Então, aqui eu coloquei, né, o mapa para vocês observarem, né, onde é que está Israel, né, na atualidade, onde é que está Jerusalém, né, para a gente poder localizar. E aqui eu coloquei algumas fotos mostrando as ruínas de Jericó nos tempos de hoje, né? E do lado, o grande deserto, né, onde ela está localizada, para a gente reconhecer, né? Então, eu mostrei ali no mapa, no Oriente Médio, onde está, né, Israel. Depois eu mostrei num retângulo mais detalhado onde está Jerusalém, para a gente ver de onde mesmo que nós estamos falando. Aí a gente vê, não sei se dá para vocês observarem, tem Jerusalém, tem Belém, não é? E tem acima Jericó, né? Então dá para a gente ver a cidade de Jerusalém e a cidade de Jericó. E a gente pode ver que Jerusalém, né, para a gente ir para Jericó, a gente vai para leste, né? No sentido leste de Jerusalém. E desce por quê? Porque Jerusalém está no alto, né, da montanha, e Jericó está abaixo. Então, ó, Jerusalém, ela é habitada desde o 3º milênio antes de Cristo. Quer dizer que antes de Cristo nascer, 3.000 anos antes, já existia a cidade de Jericó. Ela já era habitada, né? Ela foi dominada pelos romanos no ano de 63 a.C. Ela é considerada a sede do monoteísmo, Jerusalém, né? Por quê? Porque os hebreus, né, que deram origem ao povo judeu, vai ser o primeiro povo a acreditar num Deus único. Porque até então, na antiguidade, todos esses povos, né, os povos romanos, os povos gregos, os povos da Mesopotâmia, eles eram povos politeístas.
né? Acreditavam o quê? Em vários deuses. Os romanos, inclusive, gente, eles tinham tanto deus, né, que a gente vê lá na mitologia, os gregos também, na mitologia grega e na mitologia romana, que cada família dos nobres romanos, que eram os patrícios, cada família tinha até o seu deus particular, com um altar na sua casa, para vocês terem ideia. E o povo hebreu, né, que é o que vai dar origem ao povo judeu, vai ser o primeiro povo a acreditar no Deus único. Então, daí a importância, né? Então, o primeiro povo é monoteísta. Então, Jerusalém ela é considerada a sede do monoteísmo. E ela é tida como cidade santa para o judaísmo. Na verdade, Jerusalém ela é disputada até os dias de hoje, na atualidade, pelas 3 maiores religiões do planeta, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, essas 3 religiões têm Jerusalém como cidade sagrada e disputam, né, os espaços e a primazia do domínio sobre essa cidade. Ela, a capital de Israel, situa-se a 2.000 metros de altitude, né? Então, pensa bem, Franca está quanto? 1.400 metros, por aí, né? Então, Jerusalém está a 2.000 metros. Então, para vocês verem que é uma grande altitude, né? Jericó. É uma cidade muito antiga, 9.000 anos antes de Cristo. Então, Jerusalém, 3.000, Jericó, 9.000. Ela situa-se junto ao Mar Morto, né? E a sua altitude é de 250 metros abaixo do nível do mar. Quer dizer que ela está numa depressão. Em relação ao nível do mar, ela está abaixo de 250 metros. Então, para vocês terem uma ideia, por que o texto fala descia de Jerusalém para Jericó, tá? E ela sempre mereceu atenção por suas belezas. Por quê? Porque ela é uma região desértica e ela está num oásis. Então, um oásis no meio do deserto, gente, é a coisa mais linda do mundo, né? Meu amado, você pode passar para mim o próximo slide, né, Jerusalém, deixa as pessoas darem uma olhada, e depois já pode passar para o de Jericó. O próximo. Pode passar. Isso. Então, ó, dá para vocês observarem que Jericó ele está num oásis. Ó. Então, é tudo deserto em volta, mas aí, olha aí que coisa maravilhosa, né? A paisagem de Jericó, né? Então, agora, pode passar, amado. Significado de alguns termos que aparecem no texto, né? Sacerdote, porque tem sacerdote, tem levita e tem samaritano, né, que fala na parábola. Então, vamos ver quem são essas pessoas. Quem é o sacerdote, quem é o levita e quem é o samaritano. O sacerdote, ele é o ministro religioso, ele é o conhecedor das leis, então ele é a autoridade máxima que conhece todas as leis. Esse é o sacerdote. Um levita, quem que é um levita? É um membro da tribo de Levi, porque quando se dividiram os israelitas, eles se dividiram em 12 tribos, né? E a tribo de Levi, os seus habitantes são os levitas, né? E o samaritano, quem é o samaritano? Ele é um membro da tribo de Samaria e é um dissidente de Israel. Então, gente, por isso que quando fala samaritano, eles já ficam com uma geriza danada. Por quê? Porque o samaritano, ele é um dissidente. Ele não concorda com muita coisa, não é? Que Jerusalém fala. Então, eles são considerados como se fosse assim, uns hereges, né? Então, falar que alguém é samaritano é como se fosse herege. Então, não convém você conversar com essa pessoa. Quando passar perto, pode cuspir de lado, né? Não olhar na cara. Porque o samaritano é uma criatura muito horrorosa, tá? Então, é isso. Pode passar, amado. E aí, a pergunta do doutor da lei que ele faz para Jesus. Pode dar um clique. Isso. O que preciso fazer para possuir a vida eterna? Né? O doutor da lei perguntou para Jesus. E aí responde Jesus:
que é que está escrito na lei? Que é que está escrito na lei? Resposta do doutor da lei. Aí o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Né? Aí pergunta do doutor, né? E quem é o meu próximo? Né? Quem é esse próximo? Né? Então Jesus lhe respondeu, narrando a parábola do bom samaritano. Então, quando ele pergunta, e quem é meu próximo, Jesus fala a parábola do samaritano. Né? Então, aí está o nosso viajante descendo de Jerusalém para Jericó. Então, um homem, pode dar um clique, amado, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões. Pode passar. Eles o roubaram, deixando-o semi-morto, né? Quer dizer, pegou tudo dele e deixou ele lá caído, né? Semi-morto. E aí começaram a passar aquelas pessoas cujos nomes eu fiz um esclarecimento. Um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, quer dizer, ele estava vindo de Jerusalém para Jericó, fazendo a mesma trajetória, né? O mesmo trajeto. Viu e passou adiante. Presta atenção, lembra o que era o sacerdote? O sacerdote é aquele que conhecia todas as leis, né? Passou, foi embora. Aí veio o levita. Então, lá vem o levita. Então, um levita que também passou naquele lugar, observou e seguiu. Quer dizer, olhou, né? Deu uma olhada, viu lá a criatura semi-morta e seguiu, né? Mas, ó o mas, né? O mas é muito interessante. Enfatiza, né? Mas, um samaritano, vocês lembram o que era o samaritano? Era o piorzinho de todos. Então, um samaritano que viajava, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Olha o sentimento do samaritano. Os dois anteriores tiveram um sentimento de indiferença, não é verdade? Olharam, seguiram. Foi tocando a sua vida, foi cuidar da sua vida. O samaritano, ele viu e foi tocado de compaixão. Olha que sentimento, né, do samaritano. E aí, o que ele faz? Aproximou-se dele, né, deste homem machucado, caído, semi-morto. Passou óleo e vinho nas suas feridas. Gente, óleo e vinho. Por quê? Porque eram os instrumentos que tinha na época para você cuidar de alguém que estava ferido. Então, você ia ungir, né, limpava a ferida com óleo, e o vinho era para ajudar na cicatrização. Né? Então, o que ele fez? Ele, né, limpou aquela ferida e passou nela, né, o óleo e o vinho, né, para poder trabalhar aquelas feridas. Depois, pondo no seu cavalo, ó, observa bem, no seu cavalo, porque quem tinha, gente, um cavalo era igual ter uma BMW hoje, né? Porque a pessoa andava, era a pé naquele deserto, ainda era a pé e descalço, porque quem tinha uma sandália para poder socorrer seu pé do calor do deserto já era uma pessoa que tinha um determinado posse, porque já tinha até uma sandália, né? Mas ter um cavalo, né, para poder se locomover era uma coisa muito, muito importante, né? E o que o samaritano faz? Ele põe este homem, né, machucado, semi-morto, no seu cavalo e levou uma hospedaria e cuidou dele. Né? Quer dizer, ele foi a pé e o homem ferido no seu cavalo. Pode passar, amado. Pergunta ao doutor da lei. Aí Jesus faz a pergunta, né, ao doutor da lei. Qual desses três, né, o sacerdote, o levita e o samaritano, né, que são os três,
Qual desses três te parece ter sido o próximo? O próximo, né? Aí o que o doutor da lei responde? Aquele que usou de misericórdia, né? Porque o samaritano usou de misericórdia para com aquele ser que estava caído à beira do caminho. Pode passar, amado. E aí Jesus disse-lhe, vai e faze o mesmo, né? E Jesus, gente, ele é amoroso, né? Ele é meigo, ele é compassivo, mas ele também é muito firme nas suas colocações, né? Então, olha o que ele fala para o doutor. Não é verdade? Vai e faze o mesmo, né? Isso é uma ordem, né? Quer dizer, para você cumprir o mandamento, né, amar o próximo como a ti mesmo, você tem que seguir o exemplo do samaritano, vai e faze o mesmo, né? E aí o ensinamento para nós. Por que, ao contar a parábola, Jesus escolheu o samaritano? Né? Por que Jesus escolheu o samaritano? Vamos refletir sobre isso, né? Então, Jesus escolheu o samaritano a fim de deixar bem claro o que é que nos salva enquanto espírito, né? Que a prática da caridade, ela não é prerrogativa das pessoas religiosas, porque às vezes a gente acha que caridoso é só quem é religioso, não é? E não é verdade. Às vezes tem pessoas que não são tão religiosas assim, mas já fazem o exercício da prática da caridade, né? Mas ela é um procedimento comum a quem? As almas nobres. Por quê? Porque olha o que o samaritano usou. Ele teve compaixão e usou de misericórdia. Então, o que mostra? Que a sua alma era uma alma nobre, né? Ainda que as nossas vistas, quer dizer, nós que olhamos, nós que julgamos e julgamos bastante, julgamos apressadamente, não é verdade? Parece que um samaritano está distante de Deus, porque não possui, né, a religião. Então, o modo de crer não é condição para a salvação. Crer é muito importante? É. Ter fé é muito importante? É. Por quê? Porque a religião, ela nos auxilia, ela é uma bússola, né, que nos aponta qual é o caminho a seguir. Então, ela é para o nosso auxílio, para nos orientar, para que nós tenhamos um norte seguro para a nossa reforma íntima, tá? Mas é o que nós vamos fazer com esses ensinamentos, com essa orientação, é que vai nos dar a salvação do espírito, né? Então, o modo de crer não é condição para a salvação, né? Então, qual é a única condição para a salvação? É ter praticado a caridade. E aqui no caso, né, o irmão nosso, que é o samaritano, foi o único que fez, que teve compaixão, usou a misericórdia e exercitou a prática da caridade, né? Com todos os gestos, né, todos os atos que ele fez. Pode passar, amado. Então, a caridade. Então, a caridade, gente, ela abrange todas as outras virtudes. Então, a gente costuma até dizer que a caridade, ela é a mãe de todas as virtudes, né? Por quê? Porque ela é como se fosse assim, um grande guarda-chuva e dentro, né, da caridade cabe todas as outras virtudes que nós, enquanto filhos de Deus, exercitando esse aprendizado aqui no planeta Terra, precisamos exercitar, né? Então, quais são as outras, né, que nós vamos chamar de filhas? Então, a caridade como sendo a mãe das virtudes, e quais são as filhas da mãe caridade, né? Então, é a indulgência, a justiça, a brandura, a benevolência, a humildade, que tudo isso
né, todas essas filhas da caridade, o que elas são? Elas são a antítese, elas são o contrário, elas são a negação do orgulho e do egoísmo, que não são as duas chagas que nós precisamos combater em nós diuturnamente. Todo dia, toda hora a gente tem que pelejar com esses dois, né? Com o orgulho e com o egoísmo. Então qual é o antídoto, né? Qual é o remédio para que nós possamos combater o orgulho e o egoísmo? Então, é a gente usar a caridade, que é a mãe, né? E as suas filhas, que são a indulgência, a justiça, a brandura, a benevolência e a humildade. Né? Então, essas é que nós precisamos exercitar. Pode passar, amado. Então, a religião não tem, portanto, nenhum valor, se a gente for falar isso? Eu posso falar isso? Posso perguntar isso? Que a religião não tem nenhum valor? Se eu estou falando que é o que vai nos salvar enquanto espíritos é a prática da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então, religião não tem importância? Tem muita importância. Porque a religião, ela é muito importante na medida em que ela contribui para o esclarecimento dos seus adeptos, para o nosso esclarecimento. Então, nós, enquanto adeptos da doutrina espírita, por que nós somos espíritas? Por que nós estudamos espiritismo e nós gostamos do espiritismo? Porque ele nos responde, né, às nossas indagações. Então, nós vemos no espiritismo, não é, o novo, né, o Consolador prometido, né, de novo, o Evangelho redivivo do Cristo. Então, todas essas orientações, todos esses esclarecimentos, eles nos auxiliam nessa caminhada, nessa jornada, nessa transformação que nós fazemos através da nossa reforma íntima, e ao mesmo tempo ele nos fortalece, ele nos conforta, não é? No nosso dia a dia, nos desafios que a gente tem para passar, né? Que são as nossas provas, né? Do nosso cotidiano e as nossas expiações. Então, por isso é que é importante para nós termos uma religião, porque ela nos guia, é um norte, é uma bússola, e nos fortalece, nos conforta, nos apoia quando a gente está, né, um pouquinho decaído, um pouquinho enfraquecido diante das adversidades da vida, né? A religião, o termo religião significa religare. O que é religare? É ligar de novo. É ligar o quê? A criatura, que somos nós, ao Criador, que é o nosso Pai. Então, é isso que significa religião. É isso que significa religare. Ligar de novo. Ligar o quê? A criatura ao Criador. Quer dizer, nós, como filhos de Deus, ao nosso Pai Celestial, né? Então, no entanto, a religião não salva. O que salva é a prática, né? Que nós vamos fazer desses ensinamentos. Então, que lição de vida Jesus nos oferece com a parábola do bom samaritano? Qual lição que ele vem nos trazer? Ele nos exorta, né? Quer dizer, ele nos estimula a olhar em volta e a descobrir. Descobrir o quê, gente? O que Jesus está falando que é para a gente olhar nos nossos irmãos e o que é para a gente descobrir nos nossos irmãos? As feridas, as chagas, aparentes e secretas, né? Porque aqui no caso, né, desse homem que estava lá caído, lá no semi-morto, lá no deserto, na estrada, as feridas dele, as chagas deles eram chagas aparentes, né? Que até o samaritano pôde limpar, né? Com, né, o óleo, ungir com o óleo e curar com o vinho. Mas, às vezes, os nossos irmãos que estão ao nosso lado, às vezes o corpo dele está até bonito, né? Não tem, assim, nenhuma chaga, né? Nenhuma ferida aparente. Mas, às vezes, a alma está dilacerada, né? Às vezes, o que ele está precisando é de um olhar, às vezes, o que ele está precisando é de um sorriso, às vezes, o que ele está precisando é de uma palavra, ou, às vezes, o que ele está precisando
é de um ombro amigo e de um ouvido para escutá-lo. Principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, né, gente, de isolamento social. Então, a gente não está podendo encontrar fisicamente, mas a gente pode ligar, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, a gente pode estudar junto, pode refletir, para que as pessoas percebam que a gente não está junto fisicamente, mas que a gente está junto espiritualmente, que a gente está junto no sentimento, que a gente está junto no coração, que a gente continua perto, que a gente continua apoiando esses nossos irmãos. Então, é isso que Jesus quer de nós com essa parábola do samaritano. Então, Jesus, ele nos estimula a amenizar as dores, a consolar as aflições e a sermos bons samaritanos. Então, no momento histórico que nós estamos vivendo agora, século XXI, com essa pandemia, com o Covid, gente, é um momento especial para nós exercitarmos a parábola do samaritano. Porque a toda hora, a todo minuto, a todo momento, nós temos condições de ter compaixão, de ter misericórdia e de apoiar e ajudar os nossos semelhantes, né? Pode passar, amado. Então, a aplicação da parábola do bom samaritano ao movimento espírita. Então, nós somos espíritas. Como é que nós aplicamos essa parábola, né, ao espiritismo, ao movimento espírita, do qual nós fazemos parte, né? Então, a função principal da doutrina espírita, por ser o cristianismo redivivo, quer dizer, o consolador prometido, o cristianismo lá dos primórdios, né, aquele mesmo, puro, genuíno que Jesus deixou, é o esclarecimento do espírito imortal sobre as realidades da vida. Então, nenhum de nós pode alegar ignorância, que nós não conhecemos, não sabemos da nossa missão, do nosso trabalho e nem da realidade da vida, né? É fundamental esclarecer aqueles que estão descendo simbolicamente, né? Nós estamos descendo, né, de Jerusalém para Jericó, né? Sobre a necessidade de ascensão. Então, nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó, mas enquanto espírito, nós temos que fazer o processo de ascensão. Por quê? Porque nós estamos vivenciando a cada reencarnação a lei do progresso. E a lei do progresso é uma lei inexorável. Todos nós estamos fadados ao progresso, ao crescimento e ao desenvolvimento. A gente pode dar uma birrinha, a gente pode, né, ficar ali empacado, né, batendo o pezinho no caminho, mas uma hora a gente vai ter que seguir em frente, né? Vamos ter que marchar rumo à luz. Então, esse movimento ascensional, né, rumo ao nosso Pai Criador. Então, sob a necessidade de ascensão consciencial, em direção a quê? Ao amor, ao bem maior, a Deus, né? Nosso Pai, a Jesus, nosso irmão. Pode passar, amado. Então, a conclusão que nós chegamos é que não são as práticas exteriores ou os rótulos religiosos que nos conduzem à vida eterna, mas os nossos atos de caridade para com o próximo e de amor para com Deus. Então, a religião, ela nos esclarece, ela nos conforta e ela nos consola, mas realmente é o exercício do trabalho que fez o samaritano é que vai nos levar a aproveitar melhor a nossa encarnação rumo ascensional, né? Rumo ao nosso Pai Criador. Então, meus queridos amigos, era isso que eu tinha preparado para as nossas reflexões, né, dessa noite de hoje, né? Eu desejo a todos, né, muita paz, muita assim, esperança, muita fé, muita força, que tudo isso que nós estamos passando é passageiro, vai passar. E nós viveremos ainda dias muito melhores, né, dentro dessa prática do amor e da caridade. Então, muita paz e um grande abraço a todos.
Soninha, nós te agradecemos. Profunda reflexão. Eu estava aqui parada e cada vez que a gente vê a parábola do samaritano, a gente vê que a gente está sempre aprendendo com ela, né? Então, muito obrigada, minha amiga. Foi muito boa a sua explanação. E que os nossos bons amigos, os mentores espirituais, o pedagogo do planeta Terra, seu Euripides Barçanuto, Sim, nosso grande professor. te ampare, te ilumine sempre, minha amiga, para que você possa continuar com o seu trabalho, levando o ensinamento de Jesus. Nossa Que gratidão. assim seja, Tânia, para todos nós. Nós que agradecemos. E que em breve a gente possa encontrar pessoalmente, né? Para a gente dar um abraço, né, minha amiga? Um grande abraço. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Sônia. Então, gente, nós já estamos chegando ao final da nossa reunião. Mas antes da nossa oração final, eu quero convidar a todos para a nossa próxima reunião, a semana que vem, né, nesse mesmo canal, nesse mesmo instante, com a nossa amiga Gleide. Nossa, a Gleide é nossa grande amiga. A Gleide que vai estar aqui conosco, ela está aqui hoje na sala conosco, ela que irá fazer o estudo O Homem de Bem. Então, todos vocês estão convidados para a nossa próxima reunião. Hoje eu estou em treinamento, né, Tânia? Nós estamos em eternos treinamento, Gleide. Mas, graças a Deus, o importante é isso, estarmos firmes e fortes aí, né? Treinando sempre, né? Treinando no Evangelho de Jesus. Então, agora, vamos aquecer nossos corações, acerenar nossos pensamentos, desacelerar nossos pensamentos, para podermos trazer Jesus para dentro dos nossos lares. Vamos mentalizar também o nosso centro, né? O centro da casa lá do seu Zeca, do vovô Zeca, então, do Sr. José Marques Garcia, que nós possamos sempre ter muita gratidão por estarmos trabalhando nesta casa bendita, a casa que nos ampara, que nos guia no estudo, nos exemplos que o Sr. José Marques Garcia nos deixou para podermos praticar a caridade. Então, vamos mentalizar a todos os nossos irmãos encarnados, os desencarnados também, que vêm ouvir as nossas reuniões presenciais e online, aos nossos irmãos que hoje não puderam estar conosco, aqueles que estão nos hospitais, que estão nos presídios, e principalmente o nosso próximo, mais próximo, que são os nossos irmãos de caminhada, de jornada, nessa escola bendita que é o nosso planeta Terra. E assim, Soadalto agora irá fazer para nós a nossa prece final. Soadalto. Nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos,
porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. E assim será. Muito obrigada, senhor Adalto. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até lá. Com Deus, Tânia. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a Tânia. todos. Obrigado.